Eu queria mostrar aqui um trecho da live que a gente fez sobre a nova NR17 com o Marçal Jackson da Fundacentro e os auditores fiscais do trabalho Mauro Miller e Maria de Lourdes Moura. E nesse caso tentar refletir com vocês sobre quais são os pontos que essa nova norma avança. E o Mauro Miller mostra para a gente quais são esses pontos onde a norma avança. São principalmente 4. Primeiro que agora vai ser obrigado uma avaliação ergonômica preliminar para todas as organizações. Então, a lei da AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, essa não é mais obrigatória. Haverá avaliação ergonômica preliminar, essa sim obrigatória para todas as empresas, previsto na NR1 e na NR17, em ambas as normas. Essa avaliação ergonômica preliminar vai ser baseada naqueles mesmos 5 pontos presentes na antiga NR17, ou seja, organização do trabalho, transporte de cargas, mobiliário, trabalho com máquinas e condições de conforto. Mas essa avaliação ergonômica preliminar deverá conter como resultado também um inventário de risco, que deverá estar contido no plano de ação da empresa com medidas de prevenção e adequação em relação aos riscos levantados. O segundo ponto de avanço da nova NR17 é que a norma detalha e define que a AET agora não será mais obrigatória para todas as organizações. Por exemplo, microempresa, MEI, não vai ser mais obrigado. A gente pode se perguntar, será que isso é um avanço? O Marçal Jackson, nessa mesma live, ele fala uma coisa interessante. A obrigatoriedade de realização da AET nunca impediu que a maior parte dos trabalhos fosse de qualidade muito duvidosa. Um checklist muitas vezes sem sentido, que não leva absolutamente nada e não traz nenhum elemento concreto sobre o trabalho real e não leva isso em consideração. Então é uma questão importante a se pensar. Um terceiro ponto de avanço da norma é em relação às demandas da AET. Essa norma define 4 tipos de demandas onde a AET pode ser desenvolvida a partir da análise preliminar. A primeira demanda é uma avaliação mais aprofundada na medida em que você, como ergonomista, considerar que aquela situação deve ser mais aprofundada. O segundo tipo é a insuficiência de ações já adotadas anteriormente, quando já se fez essa análise preliminar, implementou algumas medidas, avaliou e verificou que elas não são adequadas ou que elas são insuficientes. Isso é um outro tipo de demanda que pode aparecer. O terceiro tipo de demanda é quando ela for sugerida pelo médico do trabalho no PCMSO da empresa. Então, sempre que constar no PCMSO alguma relação entre o agravo de saúde dos trabalhadores e as situações de trabalho, será necessária a realização de uma ET. E o quarto tipo de demanda é que o GRO, na NR1, prevê que a organização deve realizar a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e, quando houver uma causa desses acidentes relacionada com as condições de trabalho, será então necessária a realização de uma ET. Por fim, o quarto e último ponto de avanço da nova NR17, de acordo com o Mauro Miller, é a relação da ET com a PGR. Então, ele mostra que existem 2 questões bem importantes. Primeiro, a ET pode indicar que o inventário de riscos seja revisto em relação à identificação dos perigos e avaliação dos riscos. E, em segundo lugar, que as recomendações da ET devem estar previstas no plano de ação do PGR também. Eu vou deixar o trecho da live que o Mauro faz essas explicações aqui no segmento desse vídeo, mas não deixem de ver a live completa porque ela está demais. Ao estabelecer prioridades para definir o seu plano de ação. Então, se você classifica os riscos a partir de considerações de probabilidade, né, e de consequências, você vai classificar como um nível de risco alto, por exemplo, muito alto, moderado, baixo risco. A partir de uma sistemática de classificação desses riscos, você vai poder estabelecer também prioridades para a definição do seu plano de ação. Então, essa vai ser a relação, a sistemática, de forma simplificada, estabelecida com o novo PGR. Aqui vamos dar uma olhada, então, naquele capítulo que eu falei ali, que é da avaliação das situações de trabalho. Essa avaliação vai ser feita a partir de 2 instrumentos, e aqui está talvez a grande novidade da NR17, nova, né? Além da avaliação ergonômica do trabalho, nós teremos agora uma avaliação ergonômica preliminar. É uma sistemática que o PGR já estava adotando, e o GRO, a NR1, que foi estabelecida também para a NR9, e provavelmente vai ser estabelecida para a maior parte das normas, né?
para fazer essa avaliação dos riscos, né? Então, na avaliação ergonômica preliminar, algumas questões são importantes. Primeiro, ela é obrigatória para todas as organizações, e ela vai levar em conta especialmente as condições de trabalho que estão estabelecidas na NR17. Então, aqui também falo um pouco do conteúdo novo da NR17. Nesse aspecto, ela não inovou muito, ela manteve aquelas 5 grandes áreas que já estavam dentro da NR17 de 1990. Organização do trabalho, levantamento, transporte e descarga individual de materiais, o mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Então, algumas definições de nome, acrescentamos aqui equipamentos e ferramentas manuais, mas são as mesmas 5 grandes áreas, né, referentes às condições de trabalho que já estavam previstas. Então, a avaliação ergonômica preliminar vai fazer esse levantamento, né, se há uma falta de adaptação dos postos de trabalho, das condições de trabalho, ao nosso trabalhador, né? Então, ela vai ter que fazer esse levantamento, né? Por que é preliminar? Porque ela vai ser uma etapa inicial, né? A etapa de aprofundamento, por óbvio, vai ser a análise ergonômica do trabalho. Como é que essa análise ergonômica preliminar ela vai se relacionar, então, com o PGR? O resultado desse levantamento, né? Digamos aqui vai ser uma avaliação feita por levantamento, a empresa poderá fazer, ou com base na própria NR17, montar uma espécie de checklist, né? Ou ela poderá se utilizar de ferramentas, né? Ela poderá, por exemplo, utilizar um checklist OCRA, se quiser, para determinados tipos de atividade, ou outras ferramentas, né, que existem, né? Temos várias organizações pelo mundo afora aí que têm ferramentas para fazer esse levantamento mais básico a respeito da falta de adaptação dos postos. E o resultado desse levantamento, então, ele vai compor o inventário de riscos, né? E a partir da sistemática do PGR, do GRO, ele, então, depois vai compor também o plano de ação. Isso está tanto previsto na NR1 quanto na NR17. Há uma integração, então, entre as duas normas. E o plano de ação, é interessante vocês notarem que, para a avaliação ergonômica preliminar, a NR17 prevê que sejam previstas no plano de ação tanto medidas de prevenção quanto adequações. Então, aqui as adequações, elas vão um pouquinho além, como o Marçal estava falando, né? Mas e se tiver alguma adequação que é necessária fazer, que não está relacionada diretamente a um risco, né? E a ergonomia, ela tem essa amplitude. Então, você também vai poder prever, dentro do seu plano de ação, fazendo a referência com essa previsão da NR17. E a última questão, que é a análise ergonômica do trabalho, é o nosso outro instrumento, já é muito conhecido de todos, né? Não precisaremos de muitos detalhamentos. É importante dizer que a análise ergonômica do trabalho ela estava prevista como o único instrumento de forma obrigatória na NR17. E não é essa a compreensão, inclusive, a respeito de qual é a finalidade de uma ET. A gente não poderia exigir a ET para tudo, porque nós entendemos que ela se trata de uma metodologia, né, de um estudo aprofundado, né, de alguma demanda importante para aquela organização, para a adaptação daquela situação de trabalho. Então, a norma anterior, ela cometia esse erro que nós, enquanto Ministério do Trabalho, no passado, tentamos corrigir via o manual da NR17. O manual da NR17, ele falava que a ET não deveria ser banalizada, não deveria ser usada para toda e qualquer situação, mas o fato é que na norma falava que esse era o instrumento a ser utilizado. Então agora nós vamos ter 2 instrumentos. Nós temos a avaliação ergonômica preliminar, que é essa análise mais básica, que vai fazer o levantamento dos problemas do meio ambiente do trabalho, e a ET, então, que ficou para essa análise mais aprofundada. Importante dizer também que a nova NR17, ela não coloca a ET como obrigatória para todas as organizações, tá? Não estão obrigadas a fazer a ET, nos termos da nova NR17. O MEI, né, que é praticamente quase um profissional liberal com um CNPJ, né, um trabalhador por conta própria com CNPJ, e as microempresas e as empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2. Então, são os menores graus de risco, vinculados principalmente a comércio, bancos, mas os bancos, por exemplo, não vão ser nem ME nem EPP, né, não tem esse risco, né, esse problema, e alguns outros tipos de atividade. Como é que vai se dar a ET na nova NR17? Na verdade, ela vai ser utilizada, essa ferramenta vai ser utilizada para resolver uma demanda. Que demandas são essas? Nós vamos ter 4 tipos de demandas, que são os gatilhos, né, que vão exigir a realização de uma ET. Então, a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Então, isso pode se dar tanto após rodar a avaliação ergonômica preliminar, você rodou, você não conseguiu resolver e você vê que precisa de uma análise mais aprofundada. Ou, logo de início, você já sabe que aquela determinada situação, você precisa dessa avaliação mais aprofundada. Então, você já pode demandar a realização de uma ET. Ou, então, quando forem identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Aqui vai vir daquele próprio fluxo, da própria dinâmica do GRO, quando ele rodar o ciclo novamente, né, você fez a avaliação ergonômica preliminar, adotou as medidas, colocou no plano de ação e adotou as medidas e rodou o seu ciclo, fez a avaliação e o acompanhamento. E verificou que foram insuficientes. Né, determinado setor lá, se você adotou as medidas, por exemplo, para evitar algum tipo de adoecimento, né, alguma LER-DORT, por exemplo, e os trabalhadores continuaram se afastando. Então, você vai partir para essa análise aprofundada da ET.
E outros dois gatilhos são muito interessantes, que é quando for sugerida pelo acompanhamento médico, então a partir do PCMSO, sempre que o PCMSO, no seu acompanhamento da saúde dos trabalhadores, identificar que houver uma relação entre os agravos, né, entre o adoecimento dos trabalhadores e as situações de trabalho, então o próprio PCMSO, o médico, o coordenador do PCMSO, ele vai poder sugerir a realização da ET. Eu acho que isso é importantíssimo para nós podermos avançar e nessas situações onde estão acontecendo os adoecimentos, os afastamentos dos trabalhadores. E um outro ponto não menos importante, que também é novo para demandar a ET, o GRO e a IR1 previu que a organização deve realizar a análise de acidentes, né, e doenças relacionadas ao trabalho. Isso também é uma novidade, é muito importante, né, para que a empresa possa também correr atrás das causas desses acidentes e corrigir as situações, né, atuar preventivamente para que não ocorram novos acidentes. E quando for nessa análise de acidente prevista na NR1, tiver uma causa relacionada às condições de trabalho, conforme definido na NR17, então também vai ser necessário realizar essa análise mais aprofundada, que é a AET, né. Como é que essa AET vai se relacionar com o PGR, né? Duas questões são importantes. Primeiro, ela pode indicar que o inventário de riscos ele seja revisto, ou seja, que haja uma revisão da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, né? Então isso é importante. Isso, inclusive, indica que ela pode indicar a revisão dessa identificação de perigos relacionados aos fatores econômicos ou até a outros fatores que foram analisados, que foram aprofundados pela AET. Nada impede que isso ocorra, isso está previsto na NR17. E o outro ponto que eu acredito que é o mais importante, né, que as recomendações da AET, elas devem estar previstas no plano de ação. Então, a AET, ela, obrigatoriamente, aquilo que for recomendado após a conclusão, né, de todos aqueles passos, né, que são importantíssimos, né, do longo caminho percorrido pela AET para fazer esse aprofundamento, devem estar, então, as recomendações contidas nesse plano de ação. E aí faz parte também do PGR.